Presbítero Lucas Araújo. Senhor amado, neste momento, Sim, meu Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chegou no amém. Ainda bem que foi no primeiro. Foi no amém primeiro. Queridos, nós vamos iniciar hoje o módulo 3. Eu ia dar prova do módulo 2, mas o Senhor falou ao meu coração. Hoje não. Módulo 3, Penta. Teucon. Ou Torá. Amém? Então nós vamos iniciar hoje o módulo 3, e o módulo 3 vai englobar o Pentateuco, que é ou Torá, né? Pentateuco ou Torá. Os judeus chamam de Torá. Torá que é lei. Penta é 5, né? Teuco pode ser volume, rolo, livro. Então, Pentateuco, na verdade, vai ser os 5 livros, né? Ou 5 rolos, ou 5 volumes. Quando eles foram escritos, eles eram uncial, né? Vocês lembram o que é uncial? Lembram o que é uncial? Não tinha capítulo, nem versículo, né? Sem capítulos. Que era um uncial. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aí, nesse módulo 3, o Pentateuco. O Pentateuco, então... Pode falar. Módulo 3, aula 1, Pentateuco e Gênesis? Isso. Então nós vamos ter aqui os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico eles vão estar como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Bereshit fala no princípio, né? Então, princípio. Shemot, nomes. E é interessante porque aqui em Shemot, que é o Êxodo, né? Esses nomes, Deus vai revelar os seus nomes. Nomes de remissão. Ou salvídicos, né? Vamos colocar de remissão. Ou seja, nomes de Jeová que vai aparecer, está ligado à remissão dos pecados. Então, seria Shemot. Também esses nomes aqui em hebraico está ligado ao início de cada capítulo dos seus respectivos livros, né? Então, Bereshit, no princípio. Shemot, que é o Êxodo, você vai começar com nomes. Vaikra, ele chamou. E é interessante porque aqui, no Vaikra, que é Levítico, né? É o livro da aliança. Não fala das leis, estrutura as leis. Então isso tudo fala da aliança. Aliança que aponta para quem? Para Cristo. Aliança de sal, aliança de sangue.
né? Então, todas as alianças que nós vamos estudar em Vaikra apontam para Cristo. Aliás, a Bíblia aponta para Cristo, né? Cristo é o centro de toda a Bíblia. Oi? Tá ligado o microfone? Só que Tá ligado. Aleluia. Aconteceu na nossa reunião, né? O bispo esqueceu de ligar. Então, Bereshit no princípio, Shemot, Vaikra, Bamidbar, que é o Números, né? Ele vai falar sobre a caminhada no deserto, né? Caminhada no deserto. Às vezes que a nuvem andava e eles tinham que levantar acampamento e caminhar, né? Então, todos os percursos deles no deserto vai estar em Bamidbar. E o Devarim, que são as palavras, né? Ou também conhecido como segunda lei. Por quê? Porque aqui Moisés vai repetir a lei. Vocês estavam no culto ontem? A pastora Josi nos ministrou que eles receberam a lei, né? E a pastora nos ministrou que aqueles que nasceram ainda no Egito, eles morreram no deserto, sim ou não? Quem sobreviveu no deserto? Aqueles abaixo da quê? De 20 anos, né? Então, todos abaixo de 20 anos sobreviveram ao deserto. São esses aqui, ó, que quando passam, porque o Devarim vai ser dado nas campinas do Jordão, ou nas campinas de Moabe. Então eles estão lá em Moabe, nas campinas de Moabe, de frente para Jericó, antes do Jordão, e é aqui, nessas campinas, 40 anos depois, que vai vir o Devarim, que vai vir o Deuteronômio. Ou seja, que Deus que Moisés vai repetir a lei, algumas coisas a mais, para aqueles que sobreviveram, aqueles que passaram o deserto e vão adentrar a terra da promessa. Oi? Josué e Caleb. Todos nasceram no deserto. E os demais, todos caíram, morreram no deserto. Noite. Então aqui é um resumo do que nós vamos estudar nesse módulo 3, né? Que é esse Pentateuco. Amém? Dentro desse resumo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a história primitiva, que está do capítulo 1 ao capítulo 11. Depois, aí vai distribuir, né? Dentro da história primitiva vai estar a criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis, a queda, capítulos 3 e 4, dilúvio, capítulos 5 ao 9, depois a separação dos povos, né? Capítulo 10, porque aqui no capítulo 10 vai acontecer o quê? A Pangeia, né? Lá de Peleg, vocês lembram de Peleg? Que significa divisão. Ou seja, era um único continente. Antes de Peleg, era um único continente, né? E aí se divide nos continentes que temos hoje. Depois nós temos aí os patriarcas, que vai do capítulo 12. Aí, do capítulo 12 até o capítulo 50, vai ser sobre os patriarcas. Abraão, do 12 ao 25, Isaac e Jacó, do 25 ao 36, e José, que é o mais aqui, né, que vai do 37 ao 50. Então nós vamos nos debruçar um pouquinho no Pentateuco aí. Amém, queridos?
Tá? Um tosse aqui, outro responde lá, fazendo um contracanto. Vamos fazendo um contracanto. Muita coisa daqui vocês têm no material aí, né? Se quiserem tirar foto, não tem a explicação. Se quiser tirar foto, mandou no grupo lá? Maravilha. Pode apagar essa parte aqui, ó. Até Devarim pode? Pode, meu? Todos? Everybody? Tem que comprar um outro apagador. Sainá. Ali, patriarca da continuação, né? É, exatamente. Aí nós vamos ter Gênesis, que é o capítulo 1 ou 2, que é a criação, né? Então nós vamos falar um pouquinho da criação. Gênesis 1:1, Gênesis 1:2. Então, Gênesis 1:1, no princípio, Bereshit bara Elohim, né? Essa palavra bara aqui, que é criou. Então, nós temos aqui o criou. Esse criou aqui, que é bará, ele é estudado com um acróstico que é Bet, Reis e Aleph. Esse acróstico é esse Bet é Ben, que significa filho. O Reis, Ruá. Eu coloquei como letra maiúscula, mas o hebraico não tem essa preocupação. Lembra que a gente comentou sobre isso na introdução à teologia? O hebraico não tem essa preocupação de letra maiúscula ou letra minúscula, tá? Então, se você encontrar Ruá com letra minúscula, não significa que não seja Deus. Por isso que vai muito do tradutor, né? O tradutor olha e fala, mas isso aqui acho que está falando do espírito do homem, aí coloca letra minúscula. Ah, isso aqui, entendeu? Porque não dá para você saber exatamente por quê. No hebraico, ele tá tudo com letra minúscula. Não existe essa preocupação de, tem que estar o nome, então letra maiúscula. Oi? Ruá é espírito. Ruá é traduzido como espírito e vento. Uhum. E o Aleph, você tá dando para entender? Ficou bem bagunçado. E o Aleph, vou fazer assim, tá? Ó. O Aleph é Aba.
Abba que significa o quê? Pai. Então, o Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou, esse criou no acróstico hebraico está junto aí quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo dentro de Bará. Que é isso aqui, ó. Captaram? Então, no princípio, Bará criou Bet, Reis, Aleph, que é Ben, Filho, Espírito e Pai. No princípio criou Deus Elohim, né? Elohim. Esse aqui é o Deus Errad. O que é Deus Errad? É uma palavra composta. É um ou único composto. Esse Elohim que você está falando, né? O Elohim. O Errad. Porque Elohim é Deus, né? Não, tá. É que eu acho que eu vi uma flechinha ali. Meu óculos. Vamos apagar aqui embaixo, tá? Para ficar mais espaço aqui. Senão bagunça tudo aí. Vocês não vão conseguir entender direito. Isso, essa palavra que você escreveu ali. Dentro dela, acho que tem vários significados. É que, na verdade, a gente faz também acrósticos, né? O que é acróstico? Você pega um nome ou uma palavra e você pega as letras e você vai dar significado àquelas palavras. Só que no hebraico isso é muito forte, entende? Então, por exemplo, vocês devem ter visto por aí a palavra amém, né? Amém significa assim seja, é o significado da palavra. Mas ela tem no hebraico o acróstico dela, que aí tem uma infinidade de coisas, entende? Então as pessoas falam, você aprendeu errado a vida toda, amém não é assim seja, amém. Não, amém é assim seja. Agora o acróstico de amém, aí ele tem outros significados, entende? Porque o hebraico, ele não é que nem o nosso português. O hebraico, pode ver que você lê uma Bíblia, está de um jeito, na outra Bíblia está do outro jeito, na outra está do outro jeito. Por quê? Porque o hebraico ele abre um leque muito grande, entende? Sobre os significados da palavra. É a mesma coisa shalom. Você vê shalom, paz, é uma infinidade de coisas, é bem-estar, não é só paz de paz, entende? Então, quando você vê um acróstico hebraico, ele tem um sentido muito mais profundo, né? Então, por exemplo, que nem esse bará, que criou, né, que está em hebraico assim, ó, que é a letra Bet, Reis e Aleph. Ou seja, Bet é o que dá origem a filho, o Reis que dá espírito e o Aleph que dá pai. Então, o que nós enxergamos nesse criou? Aliás, essa palavra aqui, bará, essa palavra bará, ela só pode ser usada se o sujeito for Elohim. Se o sujeito não for Elohim, ela não é usada. Ou seja, esse criar aqui de bará, ele está sempre ligado a Elohim como sujeito. Por exemplo, lá no Salmo 51, quando Davi ora, e ele fala, cria em mim, ó Deus, esse criar é bará. Só que está ligado a quem? A Deus, ligado a Elohim. Entende? De criar, mas exclusiva de Deus. A capacidade, perfeito, a capacidade exclusiva de Deus. Esse tipo de criação é uma criação assim, que tenha ou não alguma coisa antes, ele vai criar. Não existe nada, ele cria. Existe alguma coisa, ele cria. Entende? Que é diferente, por exemplo, quando Deus formou o homem do pó da terra, o pó da terra já tinha. Aí a palavra é azar. Que aí isso aqui que é formou. E tem mais aula de hebraico. Entende?
Pelo menos do básico, assim, né? Mais voltado para a Bíblia, né? Muita coisa. Então, quando a gente olha aqui, e aí eu estava falando para vocês sobre o Errad, né? O Errad é esse único. Por que único? Porque você percebe que em Elohim, aliás, quando termina em M, a pronúncia no hebraico é plural. Então você percebe que aqui é como se fosse deuses, né? E aí o que acontece? Mas que Deus é esse que são três? É esse Errad. Entende? Ou seja, o que é esse Errad? É uma palavra composta. É uma unidade que engloba. Por exemplo, se nós temos aqui, vamos ver se vai ficar bom. Vocês acertaram, ficou bom. Isso aqui é o quê? Cacho de uva. Quantos cachos de uva tem aqui? Um. Certo? Só que tem uma uva só? Não. Isso é errado. Ou seja, é um, mas contém mais de um dentro dele, desse um. Entende? Então, quando se refere a Deus Errad, está dizendo que esse Deus é um Deus único, porém são três pessoas que formam esse Deus único. Aliás, nem é correto a gente falar assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque eu estou falando de três deuses. O correto é falar Pai, Filho, Espírito Santo. Os três são um Deus. Pela unidade do Espírito, eles são Deus. Um Deus. E a gente não tem mais que um Deus. Pegaram ou não? Nós temos um só Deus. E é tão interessante isso aqui, ó, porque quando a gente olha lá no Salmo 51, que a palavra bará é usada, né? Vamos lá no Salmo 51. Salmo 51, verso 10. (51, 10). Cria em mim, esse cria, bará. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa oração de Davi, ela é muito profunda, teologicamente. Por quê? É o 51, 10, né? O que eu indico vocês? Na Bíblia de vocês, risca. Então, por exemplo, quando você colocar lá, formou o homem, é essa palavra aqui, ó, azar, que é formou. Ou seja, de algo já existente. Tá? O bará é algo que não existe. Então, criou Deus os céus e a terra. Aliás, a palavra Yom... Bota aí um minutinho. Você parou de... Essa palavra azar, ela significa formou. O que é formou? Formou de algo que já tem. E aqui é criou. O bará, que é algo que não existe. É. Então, Yom é dia, né? Só que esse dia aqui, da criação, também não é um dia de 24 horas. Porque o sol e a lua só foi criado aonde? No terceiro dia, né? Então como é que o primeiro dia existiu se não tinha sol e lua? Então esse Yom, ele é como se fosse uma etapa de tempo. Então esse Yom, dia, é uma etapa de tempo, ou um período de tempo. E o Salmo 51, 10, que eu estava falando para vocês, é muito interessante, porque esse bará, quando você é criado de novo? Quando nós somos criados novamente? No novo nascimento. Lembra que Paulo fala lá em 2 Coríntios? Acho que é 5:17, né?
que ele fala que nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Então, quando Davi está fazendo essa oração aqui, ele está querendo ser novo. Para quê? Para que o espírito dele, espírito estável. Qual era o único jeito de Davi ter o espírito estável? Nascendo de novo. Ou seja, essa oração de Davi aqui não dava para ser respondida ainda. Por quê? Porque quem foi criado de novo? Eu e você. Esse Bará Elohim é quando nós aceitamos a Cristo, nós somos criados novamente. Aí o nosso espírito se torna estável. Por que o nosso espírito se torna estável? Porque o Espírito Santo se torna um com o nosso espírito. Agora o nosso espírito se tornou estável. Pegaram ou não? Vocês estão quietinhos hoje, o que aconteceu com vocês? Você está dando explicação de geometria. Mas então, essa nova criação é barata. Não tá como Bará, porque a nova criação está no Novo Testamento, já está no grego. Mas nós podemos entender como esse Bará. Entendeu? Por isso que a oração de Davi, ele fala esse cria de Davi é Bará. No Antigo Testamento. Entende? Então é um Bará para o espírito dele estar estável. Mas não tem como o espírito dele estar instável. Porque ele tem que nascer de novo. Entende? É a mesma coisa, por exemplo, quando Jesus ele aparece em Daniel, o rosto dele é o quê? É como um sol ou como um raio? Como um raio. Como um raio. Não é? O rosto de Jesus, ele não vê como um raio? Só que no Novo Testamento, aí, quando ele está já no Monte da Transfiguração, o que acontece? Ele não tem corpo lá em Daniel. Então a glória está... É um raio. Como assim? Um raio, você imagina? Só que no Novo Testamento, ele já tem corpo, sim ou não? Aí você já vai ver o rosto dele como o sol. Porque aqui, a glória está instável. Entenderam ou não? Não, porque não tem. Foi, pastor Paulo. Não tem um formato. Porque, na realidade, Não tem formato. Imaginário, né? Como que ele pode imaginar? Agora, quando ele tem corpo já, que ele ressuscitou, ou no Monte da Transfiguração, ou já em Apocalipse, rosto como o sol. Ele já viu, ele já tem uma noção. Não é que ele já viu, é que agora Cristo tem um corpo. Aqui Cristo não tem corpo. Eu quis dizer isso, que agora ele já tem uma noção de um corpo, de como que é, né? Yes. Isso. Perguntas, queridos? Tá muito... se tiver muito complicado, a gente... O aramaico, as palavras, elas têm menos abrangência, sim. Ela é mais enxuta. Porque eu ouvi falando que o hebraico, como Israel depois foi tido como um Estado novamente, eles tiveram que reformular o hebraico por conta do povo ter uma língua própria. Então, uma das características seriam essas. Né? E aí eles pegaram algumas coisas do egípcio e tal, e foram juntando. Aí o cara deu até citou algumas palavras que parecia até alguma coisa do inglês. Assim, né? Mas o cara Uhum. Porque o que a gente está vendo aqui... Não era isso, era um pouco mais enxuto, depois no hebraico... É que o aramaico, na verdade, não tem a ver com essa língua que eles falam hoje, né? Que o aramaico, um período antes de Cristo, no período intertestamentário, é que ele foi juntando com o hebraico. Exatamente porque o povo ficou muito tempo, 70 anos que eles ficaram na Babilônia, eles foram sendo influenciados pelo aramaico, né? Então o aramaico foi se juntando ao hebraico. Agora, o que a gente está vendo aqui é um hebraico bíblico. Não que é literalmente falado hoje. Por exemplo,
Quando a gente vai ver algumas palavras do grego, é o grego bíblico, que é o grego koiné, não o grego clássico que eles falam hoje, entende? Claro que está próximo. Se você aprender bem o hebraico bíblico, você vai conseguir desenrolar, vamos dizer assim lá? Sim, mas isso aqui é o bíblico, é o que está na Bíblia, que é antigo. Entende? Tanto é que você percebe que quase não tem os pontinhos ainda. Eles foram, lembra lá depois dos maçoretas? Maçoreta já é bem depois de Cristo que eles foram colocando os pontos para poder aprender a ler. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, ó, quando você pega lá um dos filhos de Noa, que é Shem, ou Sem, né? Como ninguém sabe aonde estão os pontos ali, os maçoretas não tinham posto, não tem os originais mais, então você, na verdade, fica difícil até você saber qual realmente é o significado. Entende? Então pode ser cheio de gordura, pode ser várias coisas. Entende? Então, quando se vai traduzir, se olha muito para o contexto. Agora, hoje, que nem o pastor viu essa reportagem, aí já não tem muito a ver com isso. Por quê? Porque agora estão construindo, né? É que nem o nosso português. Muita coisa que era errada antes, por exemplo, trema. Ninguém mais usa trema em português. Imagina um dos nossos filhos aí vai ler um negócio com trema, o que acha isso? Entendeu? Então é mais ou menos dessa forma, ou seja, vai desenvolvendo. Só que aí fica mais complicado você entender as questões bíblicas, porque já foge bastante, entendeu? Dentro daquilo que eles falam hoje. Por isso que quando você se você for fazer um curso de hebraico, vai estar lá, hebraico bíblico, ou só hebraico. Grego bíblico, entendeu? Porque vai mudar, vai dar diferença. Exatamente. Principalmente depois do hebraico, como os maçoretas, eles fizeram isso, colocaram sonoridade, ou vocalizaram o hebraico bem depois de Cristo, imagina. Não é? Aliás, há estudos que dizem que o hebraico era a língua falada no mundo todo, no princípio. Entende? Se falava só o hebraico. Não só, mas eles misturaram. É que nem a gente, né? A gente não teria que falar o quê? Guarani? Tupi-Guarani? A gente fala um tupi, a gente fala um português misturado com Guarani, não é? Não é verdade? Então, os Israel, a mesma coisa. Eles ficaram muito tempo. São 70 anos de cativeiro babilônico. E a Babilônia falava o quê? O aramaico. Entende? E, por exemplo, Paulo era muito inteligente. Paulo sabia o grego, sabia o hebraico, sabia o aramaico. E quando ele fala, por exemplo, Paulo que cita em 1 de Coríntios 16, que ele vai citar o Maranata. É onde aparece a palavra Maranata. Só que apesar de estar no Novo Testamento, ela teria que estar em quê? Em grego, sim ou não? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que o Maranata, ele vai estar em aramaico, que é Maran-atá. É assim, ó. Maran. Ah, tá. Maran, Senhor. Atá vem. Então, Maranata, ou Maranatá, o Senhor vem. É uma afirmação. A gente não costuma falar assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não. Maranata não significa ora vem, Senhor Jesus. Maranata significa o Senhor vem. É uma afirmação. Diante da afirmação Maranata, a gente clama. Se o Senhor vem, então, ora vem, Senhor Jesus. Captaram? Então, a palavra é uma afirmação. Dentro da afirmação que eu creio naquela afirmação, eu então declaro, ora vem, Senhor Jesus. E como a gente costuma falar, né, na sequência, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Não. Maranata, o Senhor vem. É fato, ele vem. Aí, diante dessa certeza, eu clamo, ora vem, Senhor Jesus. Pegou? E isso é o quê? E você vê que é interessante? Porque, agora, por exemplo, que língua que Jesus falou com Paulo quando ele caiu no caminho de Damasco? Falou hebraico. Mas Paulo conhecia grego. Sim ou não? Mas era uma coisa interessante? Jesus podia falar qualquer língua, né? Jesus falou com ele em hebraico. Chamando Saul
Não, aramaico. Maranatá é aramaico. Então, por exemplo, eu vou apagar um pouco de coisa, senão fica muito bagunçado, né? Isso fica difícil de entender. Tem que fazer um quadro maior. Mas eu disse isso Até o espírito vem terra mais. A gente vem estudar para ficar desesperado. A gente precisa saber afirmar, vem, Senhor. Maranata. Vamos só fortalecer laços agora, daquele que já viu. Então, o errad é um composto, né? Por exemplo, um exemplo de errad. Deuteronômio 4:1. Yahid. Yahid é único. Absoluto. Um exemplo. Gênesis 22:2. Vamos ler esses textos? Deuteronômio 4:1, Deuteronômio. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, viu dos vossos antepassados. Então, quando está falando aí o Senhor Deus, esse o Senhor Deus aí é errado. Por que isso é importante? Para a gente entender que... Porque não há uma briga. Não existe trindade, ou triunidade, ou divindade. É um Deus único. Não é? Muitos falam, por exemplo, chega até a falar que Jesus não é Deus. Não é? Agora, por que é importante, então, essa palavra errade? No original, nos manuscritos mais antigos do hebraico, está como? Errade é esse composto. Ou seja, quando está falando Senhor Deus, que é Senhor ou Deus errade, está dizendo o quê? Que é um Deus formado com mais de uma pessoa. Entende? Por exemplo, Deuteronômio, Números 13. Números 13, 23. Números 13, 23. Que é mais um exemplo de errade, tá? Números 13, 23. Números 13, 23. Assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali compraram um ramo de vide, com um cacho de uvas. Esse um cacho de uvas é um errade. Esse um é errade. Pegaram agora a diferença? Ou seja, é um cacho só, não é? Mas um cacho tem só uma uva? Não, são várias uvas, por isso que é errade. Então, quando fala de Deus, vai falar sempre Deus errade. Esse é uma característica de Deus. Deus errade. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como se fosse, né? Porque, por exemplo, o fruto do Espírito, quantos são? Um fruto só. Mas dentro do fruto tem quantas características? 9 gomos. Então, ou seja, o fruto é o errado, exatamente. É um ótimo exemplo. E o Yahid? Yahid já é o absoluto, né? Então, Gênesis 22:2 vai estar como? No Yahid.
Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Teu único filho. Único absoluto. Não tinha chance dele pegar outro filho. Único absoluto. Yahid. Então, quando é único absoluto, qual é a palavra que vai? Yahid. Quando é mas esse é composto, é errado. Então, quando vocês ouvirem falar, o nosso Deus é Deus errado, o que está dizendo? Que o nosso Deus é um Deus triuno, é uma divindade formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Então, toda vez que estiver falando errado, a gente pode estar colocando na cabeça Pai, Filho e Espírito. Exatamente. E aí, quando via E a ride aí é mesmo. a gente pode colocar como Jesus, no caso? Não é. O Yahid geralmente vai estar ligado a outras coisas. O Errad só que vai estar ligado a Deus. Entendeu? Porque os três, pela unidade do Espírito Santo, eles vão estar sempre trabalhando juntos. Entende? Agora, tudo bem? Agora foi? Agora, no princípio, que é o nosso Bará, né, que a gente viu já em algumas coisas então sobre o Bará. No princípio, criou o quê? Criou Deus, o quê? Então isso aqui é muito importante. Céus e terra. Foi tudo junto? Sim ou não? Eu acho que sim. Foi tudo junto? Nós estamos falando aqui de eternidade, né? Então, houve um momento que Deus criou quem? Os anjos, não criou? Deus criou os anjos. Quando Deus criou os anjos, ele estava criando o quê? Nós temos quantos céus? 3, né? O atmosférico, o céu espiritual e o terceiro céu que fica o trono de Deus. Deus é eterno, sim ou não? Mas todas as outras coisas foram criadas. Inclusive ele está dizendo que o céu também foi criado. Então há uma criação aqui de céus e uma criação de terra. Aliás, o apóstolo Pedro, ele fala que a terra foi tirada do meio da onde? Das águas. Então ele faz um firmamento. O que é fazer um firmamento? Ele separa as águas e tira a terra do meio das águas. Certo? Então Deus criou céus e a terra. Então essa criação, primeiro vamos pensar no céu. Quando a gente pensa no céu, nós vamos pensar no quê? Na criação de quem? Dos anjos. Sim ou não? Quando a gente pensa na criação dos anjos, nós pensamos logo em quem? Em Lúcifer, né? Ou Helel Ben Shahar. Que ele era o quê? Um querubim da guarda ungido, para guardar. Ele vivia onde? Segundo Isaías 14. Onde que ele vivia? No Éden. Que Éden? Então nós estamos falando de 2 Éden, né? Nós estamos falando em um Éden que era mineral, e nós estamos falando no segundo Éden que era vegetal. Vamos ver isso? Vamos lá em Isaías 14, para a gente ver sobre o Éden mineral.
Desculpe, queridos, é Ezequiel 28. É que ambos falam do mesmo, né? 28:14, 28:13. Ezequiel 28:13. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Vai falar de várias pedras, né? Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então esse Éden, ele era formado por pedras. E eram essas pedras afogueadas que alimentava o altar de ouro. O que é o altar de ouro? Quem lembra o que é o altar de ouro? O altar de de ouro, né, filha? Incenso. Então, esse Éden era um Éden mineral, formado por pedras, essas pedras afogueadas, que alimentavam o altar de ouro, que era o altar de incenso. Que isso traduz como adoração a Deus. Uma das coisas que Satanás fez foi o quê? Foi fazer um tráfico aqui dessas pedras. Então nós tínhamos lá o Monte Santo de Deus, vamos imaginar o Monte Santo de Deus. Aqui está a plataforma do trono. Então aqui existem duas teorias. Primeira, que esse Éden mineral estava literalmente na terra. Certo? Uma segunda teoria é que esse Éden mineral, ele na verdade estava abaixo do Monte Santo de Deus, mas lá no terceiro céu. Entende? Sendo assim, o que nós vamos ler agora? Vamos ler o capítulo 1 de Gênesis 1:1. Eu acho que dá para a gente caminhar aqui, né? E aí, se for essa daqui, por exemplo, não muda a sequência do que a gente acredita. Por quê? Porque se for essa daqui, aqui é o mundo habitável. Mas ele ainda não tinha sido criado. O mundo habitável foi criado antes ou depois de Gênesis 1? Depois. O mundo habitável foi criado antes ou depois de Gênesis 1:1? Eu acho que antes. Você acha que é antes? Então, independente do que tenha acontecido com o Éden, houve um mundo habitável. Se esse mundo habitável teve o Éden e Satanás habitou aqui, se o Éden era aqui, mas mesmo assim houve um mundo habitável. Nesse mundo habitável, o que aconteceu nesse mundo habitável? Tinha quem aqui? Dinossauros. Tinha quem? Os primatas. Aqueles do pastor Fábio. Os neandertais. Aqueles lá de 10 milhões de anos, então. Os neandertais, eles estavam onde? No mundo
No mundo habitável. Entenderam ou não? Nó na cabeça. Agora, de alguma forma, alguns acreditam que quando Lúcifer se rebelou, né, lá Apocalipse 12, com a terça parte dos anjos, o que aconteceu com ele? Ele caiu aqui e destruiu. Aí a terra se tornou Tohu Vavohu. Tohu Vavohu. Que é sem forma e vazia, que é, alguns leem como caos. Agora, um dilúvio, o primeiro dilúvio. O Dr. Day, exatamente, o Dr. Day fala que foi o primeiro dilúvio. Por quê? Porque nem todo mundo acredita que Satanás caiu. Eu não acredito também, por quê? Porque quando você lê Apocalipse 12, vai acontecer, não aconteceu. Percebe? A gente vai ler já o Apocalipse 12, vocês vão analisar junto comigo. Vamos fazer uma análise textual do Apocalipse 12. Vocês vão ver que não pode ter acontecido ainda, entende? Aí você fala assim, mas Jesus falou que Ele não fala eu vi. Ele fala eu via Satanás caindo. Eu via. Eu via. É uma coisa diferente do eu vi. Eu vi Satanás caindo. Eu via Satanás caindo. Eu via está mais ligado a uma visão do que uma realidade. Exatamente. Eu não manjo de português, mas é isso. É o sujeito. Mas aí, você está falando desse habitável, seria aqui no caso? Sim, sim. Por isso que quando eles descobrem os fósseis de quem? Dos primatas, dos dinossauros. Então realmente existiu esses. Sim, é que esses primatas era como se fossem uns protótipos, né? Animais, eles não tinham alma. Ou, se tivesse alma, porque... Não, os primatas não têm alma. A alma foi feita lá e quando Deus foi criar o homem, que ele soprou o ruá, empurrou a Neshama que estava dentro dele, e aí formou o homem. Ele se tornou alma vivente. A forma humana existia, mas era como se fossem animais. Exatamente. É como se fossem animais. Ele fala formou de algo que já existia. Formou de algo que já existia. Capite? Não a teoria da reforma, não. Tem uma outra opção, né? Fora essa que foi lançada. Não, aí não tem problema. Se ela foi destruída, ela já existia. Se ela não foi destruída, é um mundo habitável. Independe, entendeu? Porque aí o que acontece? Aí é assim, ó. Ou ela entra na teoria dos irmãos lá que criaram a NVI, eu esqueci o nome deles agora, que ele caiu e destruiu, entendeu? Que é a teoria do gap, né, do intervalo. Ou então, entra, por exemplo, no que o Dake fala, que ocorreu um dilúvio. Alguma coisa aconteceu para que, entendeu? Exatamente. Seria um segundo dilúvio. Aliás, a maioria dos teólogos acredita no dilúvio. Tem uma versão que fala que a Terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, não que ela estava, ela se tornou sem forma e vazia. Ó, é que eu tô sem a Bíblia aqui. Eu tô sem meu celular. Mas alguém tem internet boa aí? Consegue baixar rapidão, por exemplo, a Bíblia Strong? Aplicativo Bíblia Strong. Mas esse impacto houve, né? Alguma coisa aconteceu, seja a era glacial, que seria esse primeiro dilúvio. Alguma coisa aconteceu com esse mundo habitável. Sim. Por isso que alguns vão falar que é a teoria do Guap, desse intervalo, que seria Satanás, entendeu? Mas como nós vamos ler Apocalipse, e nós vamos ler... Qual que eu tinha falado para vocês mesmo? Para vocês baixar o Strong, para ler o... Bom, é sim, mas era para ler alguma coisa. Isso, até essa informa, que é o Tohu Vahu.
Esse tohu-vahu, ele pode ser tanto como caos, porque assim, ó, essa palavra em hebraico, lembra que eu falei para vocês que o hebraico... Daqui. Só não pega a Premium, porque a Premium paga, tá? Eu aconselho vocês, ó, mais uma Bíblia que eu aconselho vocês baixar no celular. É a Bíblia Online Strong. Por que ela é boa? Porque você tem como clicar na palavra e abre o dicionário. Abriu aí? Strong? Tem uma parte que é mais azul? Por exemplo, vê uma palavra e clica nela para você ver. Porque se tem a bolinha. O seu tá aparecendo aqui. Passou no teste de segurança, abrir. Isso, exatamente. Ó, no princípio criou, ó. Se você clicar em Bará, ó lá, ó, tá vendo, ó? Bará. Aí vem, ó. Ó. Ela é muito boa. Essa primeira de português aqui, é uma cruz? É, a da cruz. É, a da cruz, isso mesmo. Cuidado que tem a Premium. A Premium é paga. É. Aí você clica em cima da palavra, se tiver no Velho Testamento, no Antigo, não Velho, Antigo. Se tiver no Antigo Testamento, vai aparecer ela em hebraico. Se tiver no Novo Testamento, a palavra vai estar em grego. Pegaram aí? Olha que maravilha, hein? Boa, não é? A dica foi boa ou não foi? Nós estamos falando do Gênesis 1, né? O Gênesis 1 aí, como é que tá o Gênesis 1 e quando vai pro 2? Na Strong. Criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra estava desordenada e vazia. Ó, vocês perceberam que mudou? Na Strong tá dizendo que ela estava desordenada. Alguém consegue a King James aí? Alguém tem baixado já a King James? Eu ia trazer a minha King James e aí eu esqueci. É a King James, Fia? Tem duas. Então, eu não vi a King James, eu não baixei, porque tem várias versões, aí o senhor falou que tem... Não, tem muito Tabajara. Essa aqui está dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Né? Mas há uma versão que diz que a terra tornou-se sem forma e vazia. Quando fala tornou-se, é porque ela não era. Aliás, o profeta Isaías fala que Deus não criaria a terra um caos. Né? Só que há alguns teólogos que dizem que essa palavra caos aqui, então vamos analisar, nós estamos fazendo uma análise textual. Tohu-vahu, na verdade, esse tohu-vahu para o hebraico, como ele ainda aqui não tinha influência helenista, ou seja, influência grega, e quando nós vamos ver sentido de caos só no grego, só com os gregos que tem um deus chamado Deus Caos, tem um nome lá, mas que significa caos. Aí eles, então, alguns teólogos acreditam que Tohu-vahu, na verdade, a terra só estava preparada para Deus agir. Entenderam? Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e a terra estava como? Tohu-vahu, para quê? Ela estava só aguardando o toque de Deus. Mas é claro que a maioria vai dizer o quê? Que é realmente o caos. Pegaram ou não? Pegar, pegamos. Muito amanhã. Vamos dar uma olhada em em Apocalipse 12 para a gente analisar a queda? Porque grava isso, não é? Não é eu vi Satanás descer, cair do céu, eu via. Então muda tudo. Mas vamos lá em Apocalipse 12, para a gente fazer uma análise de Apocalipse 12. Vamos lá? Apocalipse 12, verso 7. Diz assim: houve peleja no céu, Miguel, El, essa palavra El, essa palavra El é Deus,
e também poder explosivo. Então, Deus, poder explosivo. Miguel, Gabriel, eles possuem um poder explosivo de quem? De Deus. Aí vamos lá. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Tudo bem? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. Opa, então está sustentando a nossa teoria primeira de que a queda dele. Sim ou não? E com ele os seus... Então ouvi o quê? Grande voz do céu proclamando. Agora quando? Porque ele não está mais. Veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? De nossos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, por causa do sangue e por causa do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus. Satanás não está mais aqui. E vós, os que neles habitais. Agora, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós com como? Cheio de grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó a sequência. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu quem? A mulher. Quem é a mulher? Israel. Que dera à luz o filho varão. Da onde Jesus veio? Israel. Então quem é o filho varão? Jesus. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ou seja, vai ocorrer um arrebatamento de Israel para os refúgios de Edom. E seu lugar aí onde é sustentada. Durante um tempo... Olha agora. Então ela vai para o deserto, sim ou não? Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora da vista de quem? Da serpente. Por quê? O que é um tempo? Tempos e metade de um tempo. 1 mais 2 mais metade. Quanto tempo dá? 3 anos e meio. Então, quando a gente olha agora, fazendo uma análise textual nesse capítulo de Apocalipse 12, dá a entender que Satanás já caiu na terra? Quando ele cai, vamos idealizar que ele caiu aqui, sim ou não? Ele desceu com grande cólera, coitado daqueles que habitavam na terra. Celebrai vós que venceram pelo sangue do Cordeiro que estão aqui no céu. Nada disso aconteceu ainda. Pegaram? Pegou, pastor? Não, isso para tudo. Sei o seguinte. A terra foi destruída. Porque os dinossauros primários foram. Então, esse é o detalhe. Esse é o detalhe. A terra foi... Isso é fato. E que eles existiram também é fato. É fato. Certo? Agora, Satanás caindo, foi um dilúvio, foi um asteroide, o que foi? Aí, qual é a justificativa? De quem crê que foi Satanás? Não tem outro texto. Só Apocalipse 12. Vocês leram Apocalipse 12. A gente não pode pegar o texto e arrancar ele do contexto, sim ou não? Então nós temos que ler e entender os fatos. Certo? Então, quais são os fatos? Que ele caiu, sim ou não? Na verdade, ele foi atirado para a terra, certo? Ele e os seus anjos. Quando ele foi atirado para a terra, ouviu o quê? Uma grande voz, sim ou não? Sim ou não? E essa voz proclamava, certo? Proclamava o quê?
Agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Ele foi expulso, e antes dele ser expulso, ele era o quê? Antes dele ser expulso do céu, ele era o quê? Acusador de quem? Dos nossos irmãos. O mesmo que acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Eles quem? Os nossos irmãos. Sim ou não? Os nossos irmãos venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. Então, vamos lá, vamos construir o conhecimento. Satanás está no céu, sim ou não? Ele é atirado para a terra. Quando ele é atirado para a terra, ouve-se um clamor. Certo? Foi atirado para a terra o nosso acusador. O acusador dos nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Aqueles que venceram pelo sangue de quem? Do Cordeiro. Estão pegando até aí? Por causa da palavra do testemunho que deram. O mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Por isso, festejai, ó céus. Por isso o quê? Porque os nossos irmãos não têm mais acusador, porque eles venceram e porque Satanás caiu. Foi lançado. Por isso festejais os céus e vós o que neles habitais. Ai da terra, agora sim, ai da terra e do... Pois o diabo desceu até vós. Cheio do quê? Grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele desceu como? Enraivecido para a terra. Porque ele sabe que falta quanto tempo para ele? Pouco tempo. Mas que tempo é esse que falta? Continua lendo comigo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Não que vai dar, que dera.